Opa, começando aqui mais um Abrindo Cabeças Podcast, o seu podcast para falar sobre criatividade. Eu sou o João Antunes e eu estou com o Gabriel. Tudo certo, Gabriel? E aí, cara, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui. Eu adoro falar, então muito obrigado por me convidar para o podcast. Pô, é uma satisfação convidar no meu podcast um cara que ama podcast, né? Então vai ser uma satisfação essa entrevista aqui. Legal. Vai fluir legal, tá ligado? E eu quero começar a nossa conversa com a seguinte pergunta, cara. Como é que tu enxerga o mercado de podcast hoje? É só Flow Podcast, era isso? É só Podpah, MesaCast? Ou não, peraí, tem uma coisa acontecendo agora. Como é que tu enxerga? Legal. Hoje em dia eu enxergo o mercado de podcast como um mercado mais maduro do que quando eu comecei. Eu comecei a fazer podcast, né, em 2015 ali, com uns amigos. Eu queria bater papo, queria ter meu próprio Nerdcast, como todo mundo na época queria ter. Sim. E eu já era consumidor da mídia, há 5 anos, há 4 anos já era consumidor e eu queria fazer meu próprio podcast. Então eu vi bastante coisa acontecer no mercado. Desde todo mundo queria ser o Nerdcast, depois todo mundo queria ser o Não Ovo, até o Flow acontecer, o fenômeno Flow acontecer e todo mundo ter o seu próprio MesaCast para chamar de seu. Então hoje eu vejo o podcast como muito mais maduro do que quando eu comecei. Seja em relação a acesso a equipamento e a softwares e formas de gravar, que a gente tem muito mais recursos hoje em dia para poder fazer isso, para poder fazer essa gravação remota, né? Quanto de percepção das pessoas em relação ao que é o podcast de fato. Então, hoje em dia, você tem com menos frequência as pessoas falando, o quê? O que é esse negócio aí? Eu não sei exatamente o que é isso que você está fazendo. Então, hoje em dia, já está mais fácil de você até mesmo vender, caso você queira utilizar o podcast de forma profissional, vendê-lo para conseguir anunciantes ou até mesmo conseguir outras coisas, convidados e tal, fica mais fácil de fazer. Então, tem espaço para muita gente ainda. Por quê? Porque a gente não atinge todo mundo. A gente não consegue atingir todo mundo. A gente tem, sei lá, 200 e poucos milhões de brasileiros vivendo atualmente, uns 100 e poucos milhões que têm acesso à internet. Desses 100 e poucos milhões, pouquíssimos são os produtores de fato de conteúdo que produzem conteúdo para a internet, e dentre desses, menos ainda são os que produzem podcast propriamente dito. Então, por mais que a percepção nossa, de a gente que está no mercado, de que o podcast hoje em dia ele saturou, ou que ele já chegou no seu ápice, no seu pico, eu acho que a gente está começando a ter uma maturidade maior. E com isso significa que vai ficar, acho que até um pouco mais difícil de você entrar de qualquer jeito dentro do mercado, né? Porque anos atrás a gente conseguia relevar determinadas amadorices, digamos assim, do podcast. Seja por ter falta de acesso a equipamento, seja por ter falta de conhecimento, de fato, de como utilizar o software, os equipamentos, ou até mesmo não ter tanta opção assim para outra pessoa ouvir. Hoje, com tanta gente fazendo, você tem mais opções e, por consequência, você tem que encontrar o seu espaço ali no meio para poder produzir o seu conteúdo, né, propriamente dito. Porque o que eu fico pensando, né? Antigamente era muito mais difícil tu produzir e consumir, né, o podcast. Sim. Porque para produzir, putz, eu não tenho ideia, né? Eu sou de uma geração mais nova, digamos assim. Mas eu fico sabendo que como consumidor, assim, cara, eu até lembro quando não existia o Spotify, né? Sim. O terror que era pra tu ouvir música. Agora tu consegue ouvir música Sim. facilmente, né? E podcast, mesma coisa. Tanto pra produzir, tanto pra consumir, tá muito Sim. fácil. Tanto no YouTube, tanto no Spotify. E eu, como um criador de conteúdo aqui na internet, cara, pra mim, quando tu pega o esquema de produzir, tu pega o ritmo, também se torna muito fácil, né? Sim. Porque até, como tu falou, tem inúmeras plataformas aí que facilitam esse processo. Mas agora, tem um ponto que tu levantou que é interessante, né? Tipo, ficou mais competitivo, sabe? Sim. Isso eu concordo muito contigo. Ficou mais competitivo e se tu não jogar as regras do jogo, se tu não seguir um certo molde, eu diria,
tu não se destaca, sabe? E Uhum. tu falou, tem inúmeros produtores hoje, tem inúmeros criadores, mas tem poucos que se destacam, né? Sim. Então, eu acho que isso é a grande questão, como se destacar em tantos nomes, né? A plataforma facilita isso. Eu te trago uma outra questão, Uhum. vamos abrir um pouquinho mais a cabeça, olha aí, nesse Olha aí. ponto, de que o que significa se destacar? Por quê? Uhum. Se destacar, dependendo do seu referencial, não é tão difícil quanto parece. Então, até eu estava consumindo e vendo algumas falas de mercado, né? Eu consumo bastante também podcast sobre o mercado em si, estudo bastante sobre o Uhum. mercado, e o que está acontecendo agora é uma coisa que eu já meio que sabia, ou quem já consome podcast há mais tempo sabia, que o podcast é uma ferramenta de nicho, é um programa Uhum. de nicho, né? Não adianta você tentar ser um programa de variedades, porque é muito pouco provável que você consiga brigar com quem já está aí e se destacar diante deles, porque É. entrar agora e querer ser o próximo Flow podcast, o próximo Podpah, o próximo Inteligência Limitada, vai Uhum. ser difícil. A não ser que você seja, muito famoso, você tenha acesso a pessoas muito famosas, que é o caso de muitos atores, né, que estão criando podcasts, ou Uhum. influenciadores, blogueiros, que têm muito acesso a pessoas famosas para trazer gente para o seu próprio podcast. E a segunda coisa, você tenha dinheiro para poder investir nesse projeto e fazer ele dar certo é, depois de determinado tempo investido, né? O terceiro fator seria o Uhum. tempo, de você precisa dar o tempo para isso amadurecer de fato. O tanto de podcasts que eu vi de até mesmo esses grandes influenciadores fazerem e depois de 6 meses ou até mesmo menos tempo já desistirem ou já caírem, né, no lugar comum de outros podcasts, foi grande também. Então, por isso que eu falei que é um Sim. momento de maturidade, porque ainda que a gente teve bastante entrada de gente, mais gente sabendo o que é o podcast, ao Uhum. mesmo tempo, com mais gente produzindo podcast, você tem talvez até um conhecimento maior das pessoas e até mesmo maiores desistentes. Porque Uhum. quando eu comecei, também tinha muita gente que começava e desistia. Mas era tão pequeno, né? Tão pouco, que você não sabia que tinha tanta gente assim tentando fazer o podcast e desistia no meio do caminho. Hoje em dia é mais fácil de você enxergar e observar isso. Então, se destacar, para mim, entra na questão de por que você quer se destacar e para quem você quer se destacar. Porque Perfeito. se a gente for pensar de forma profissional, um profissional autônomo que quer começar um podcast, um dentista, um personal trainer, enfim, algum profissional autônomo que quer fazer o seu próprio podcast, ele pode se destacar completamente dentro da área dele e você nunca vai saber da existência dessa pessoa, mas ele vai estar palestrando em congressos, ele vai estar ativo dentro da comunidade dele. Eu sei de um podcast, acho que eu vi até esses dias o Geiger, que é o CEO lá do Flow, né, falando sobre Uhum. podcast Uhum. de geriatras. É o Geriatra Cast, eu acho, uma coisa assim. E o cara se tornou meio que famoso entre os médicos geriatras, porque ele tinha um podcast e basicamente só ele tinha. Então, o que eu vejo hoje em dia é o que eu já via acontecer há um tempo atrás, que é o seu nicho. Você vai encontrar o seu nicho, você vai produzir para o seu nicho, e lá você vai ser muito bem conhecido. Se você for tentar Uhum. brigar por entretenimento puro e simples com gente muito grande, de fato eu acho que vai ser mais difícil de você conseguir, a não ser que você tenha muito acesso a pessoas famosas e até mesmo, como você falou, joga o jogo do algoritmo e fique fazendo perguntas capciosas o tempo inteiro para gerar corte, para gerar view, para gerar pessoas sempre entretidas e querendo saber mais sobre a próxima fofoca. Não, eu acho que sim, tu foi perfeito nisso, porque eu sinto que as pessoas têm um certo idealismo Sim. que da onde querem chegar, sabe? Que é só produzir por um tempo, fazendo exatamente o que os outros produtores estão fazendo, que eu vou me destacar, né? E com pouca frequência, né? Me pegou um pouco isso, porque eu fiquei um longo período sem postar, né? O abrindo. Sim. Eu dei uma abandonada forte, assim, um tempo. E eu acho que tu vai pegando o jeito com a coisa, porque o abrindo teve vários formatos. Se o pessoal acompanhou desde o início, já teve
4 pessoas assumindo o comando, já teve 2 pessoas entrevistando, já convidando um monte de gente, já não teve pauta, já foi 2 por semana, já foi 1 por semana, agora está sendo 2 por mês. Então, quando tu vai testando e quando tu vai encaixando as peças, tu vai facilitando o processo de criação. E claro, né, quando tu tem esse lance de tu saber aonde, qual público tu quer atingir, né? Isso é um negócio que eu demorei muito, assim, né? Sim. Porque o conceito do Abrindo era entrevistar todo mundo, assim. Uhum. Entrevistar qualquer pessoa mesmo, assim. E isso é muito abrangente, sabe? Sim. E quando tu foi para quando eu quero ir para um caminho de criatividade inicialmente, né? Pode mudar isso também, né? Sim. Facilita muito, tu filtra muitos convidados, sabe? É, Então, porque entra no que eu chamo de tríade ali de conteúdo, né? Que é o que você quer fazer e consumir de fato, o que as pessoas querem consumir ali, e que vai te ajudar a encontrar convidados que são interessantes para aquele público específico, né? Então, se você sabe com quem que você quer falar e da forma que você quer falar, de fato, né? Tem que ser gratificante para você produzir esse tipo de conteúdo e você sabe mais ou menos ali a linha ou o recorte que você quer dar para o seu público, ou que o seu público já falou para você, né, através de downloads, através dos números, através de redes sociais, te dando feedback, fica mais fácil de você saber quem são os convidados que você vai trazer, ou ainda que seja um convidado que possa parecer que não tenha nada a ver, você vai saber extrair determinadas perguntas daquele convidado que a sua audiência faria. Eu gosto de me colocar no lugar da audiência porque é o que eu fazia sempre, né? Então, sim. se eu tava ouvindo uma entrevista, eu tava ouvindo um bate-papo, eu sempre ficava esperando o host, né, a pessoa que tá ali fazendo a entrevista, fazer aquela pergunta que eu tava pensando. Putz, se eu tivesse a chance de falar com aquela pessoa, o que que eu perguntaria? Então, eu fico o tempo inteiro fazendo esse exercício constante de tentar entender o que que a pessoa que tá ouvindo faria de pergunta para esse convidado que eu tô recebendo, né? Isso ajuda a gente a direcionar a gente chama de nicho, mas eu gosto de falar de recorte também, né? O recorte que você vai dar. Porque aí você deixa. Eu acho que recorte deixa a coisa um pouco mais fluida. Porque você pode chamar gente que não tem a ver com o seu nicho, mas você consegue dar um recorte interessante para ela dentro do que você gostaria de extrair dela, né? Então, se chamar um cara que é um fazendeiro para falar sobre criatividade, você pode falar com ele sobre como ele utiliza a criatividade ou como ele é criativo no dia a dia dele da fazenda, por exemplo. Como Sim. ele resolve problemas, né? Lá dentro, lá no dia a dia dele. E isso pode ser interessante para um cara que é estudante de TI, que está ouvindo o podcast naquele momento, né? Então, o recorte acho que ajuda a pensar no seu convidado de uma forma que seu ouvinte gostaria de perguntar para ele aquilo que você está perguntando. Pô, interessante essa perspectiva, não tinha parado para pensar assim. Porque eu me coloco também. É que eu gosto, eu sou realmente um ouvinte do meu próprio podcast, assim. Eu Sim. sinto entrevistando as pessoas, porque tu falando agora várias coisas do processo de entrevista, assim, né? Me gera várias perguntas que genuinamente eu quero fazer pra ti, sabe? Sim. Já surgiu as perguntas. Como tu começou? Eu também tento fugir um pouco do padrão do que é um programa de entrevista. Que é, como tu começou? Por que tu se interessou por podcast? Não sei o quê. Eu tento também sair disso, sabe? Sim. Mas, ao mesmo tempo, essas perguntas simples têm que ser feitas, né? Eu acho que eu também sinto isso como entrevistador, sabe? Sim. Então eu vou ter que te perguntar, por que tu se interessou por podcast? Cara, acho que o mais legal desse tipo de pergunta simples, né, fazendo um pequeno comentário, é que às vezes as perguntas simples nos levam a outras perguntas muito mais complexas que você não chegaria sozinho. Se você tivesse planejado uma pergunta, você não chegaria nela. Mas só porque você Perfeito. perguntou como que foi a sua infância e a pessoa falou, eu brincava de carrinho de rolimã, e aí você teve um outro insight que puxou ela e fala, caramba, carrinho de rolimã, faz tempo que eu não, sei lá, qualquer coisa. Então as coisas vão puxando isso, né? Você pode falar de nostalgia, por exemplo. A partir disso, né? Sim. Poxa, a gente tá gravando aqui numa sexta-feira. Então, pô, sexta-feira, que legal que era ir na locadora, alugar uma fita de Super Nintendo e um filme pra assistir no final de semana e tal. Então, são coisas que vão... São perguntas simples que vão abrindo, né? Como aquela boneca russa, né? Vai abrindo outras perguntas mais complexas. Mas vamos lá, como eu comecei.
Eu comecei com podcast, cara, foi um amigo que me indicou. Ele tava fazendo o TCC dele na época de jornalismo, acho. E aí ele falou, cara, tem um negócio muito legal que é tipo uma rádio na internet, assim, que você baixa o episódio e bota no seu MP3 player e você consegue ouvir. E isso me interessou, achei curioso, pra dizer um mínimo, assim. Porque eu passava muito tempo dentro de um ônibus. Eu sou do Rio de Janeiro, caso você não tenha percebido o sotaque até agora. E eu sou do Rio de Janeiro, eu morava em Nova Iguaçu e trabalhava na Barra da Tijuca. Ou seja, era muito longe um lugar do outro, assim. Pra você ter uma ideia, eu levava mais ou menos 3 horas pra poder chegar ao trabalho e mais ou menos 3 horas pra voltar. E era Caraca. um momento em que eu ficava de ônibus em um período completamente ocioso e eu não tinha muito o que fazer. E aí esse meu amigo me apresentou o podcast, foi o Jovem Nerd, ele tava fazendo um trabalho sobre o Jovem Nerd e tal. Uhum. Provavelmente ele me indicou. Eu não sei exatamente te falar qual foi o primeiro episódio de podcast que eu ouvi na vida, por exemplo. Eu não sei qual foi. Ah, Não, também não. não Também faço a não. menor Também ideia, não. mas tem gente Foi um do que Jovem sabe, né? Nerd, certamente, cara. Sim, Sério. exatamente. Certamente. Mas não sei qual Exatamente. também. Provavelmente eu conheci através do YouTube. Então ele me mostrou alguma coisa do Nerd Office, alguma coisa assim, e falou, cara, esse também tem podcast, que é um arquivo de áudio, enfim. Só pra Entre... fazer um comentário, eu descobri o Nerdcast através do Nerd Office, cara. Foi um processo inverso, eu acho. Acho Legal. interessante comentar isso, porque eu acho Sim. que tem outras pessoas também que tiveram Sim. isso. Eu acho que porque o YouTube tem um alcance maior, né? Ainda tem um Tem. alcance maior do que o podcast em si. Porque pra quem não sabe, ou quem não viveu essa época assim do podcast, mais antigo, né? Antigamente você tinha que baixar, você tinha um feed RSS, ainda tem hoje e tal, mas você Sim. tinha que baixar um agregador de feeds pra poder colocar o endereço do feed dentro do agregador pra você poder receber um episódio novo. Ou você entrava no site do produtor lá, todo dia X que ele publicava, baixava o episódio MP3 e conseguia ouvir os seus episódios aí. Então, enfim, Um saco, conheci. né? Era assim, era mais difícil ainda, né? As pessoas consumirem Sim. podcast por causa disso. Ah, quero ouvir esse negócio aí que você ouve. Fala, tá, baixa um agregador de feed RSS e aí você vai baixar um MP3 e vai botar. Ah, já não quero mais saber disso aí. Já não quero mais saber. Mas eu conheci através desse meu amigo que me indicou. E foi a salvação das minhas viagens, porque eu passei a ter alguma coisa pra fazer enquanto eu tava no ônibus, indo trabalhar e depois indo pra faculdade. E, enfim, nos momentos ociosos também. Eu comecei a inserir o podcast em todos os momentos ociosos da minha vida pra eu poder, enfim, ter alguma companhia, né? O podcast, eu costumo falar que é a mídia que é a sua companhia, ela te acompanha por onde você estiver passando. Então, e aí, enfim, tem o Jovem Nerd, aí depois eu comecei a ouvir um podcast chamado Irmãos.com, que é um podcast. Ele também é muito antigo, assim. Ele é mais antigo. Talvez ele seja o podcast brasileiro mais antigo em atividade nos dias de hoje. Porque ele tá desde Olha aí. antes do Nerdcast ainda funcionando, ainda saindo episódios e tal. Enfim, e aí você vai naquelas, né? Porque aí participa no Jovem Nerd. Ele também tem um podcast e você vai atrás do podcast dele e as coisas vão acontecendo a partir daí. Até que 2015 o bichinho do podcast me mordeu e falou, por que você não faz o seu podcast também? Já que você passa muito tempo no ônibus, você não consegue mais ver tanto assim os seus amigos, por que você não faz isso? Você não grava as conversas que você tem com seus amigos sobre filmes, séries, quadrinhos e coisas mais que você Sei bem como é que é isso. Sei faz? bem, sei bem. E foi isso, cara. Aí comecei a fazer meu podcast, a convite, né? Eu participei de uma confraria que chama, uma confraria de ouvintes do podcast, que é o terceiro, o terceiro podcast aqui, que é o No Barquinho, um podcast que também ainda está em atividade, mas ele está com menos ainda frequência. E na época eu estava precisando de horas de atividade complementar lá na faculdade. E eles iam fazer tipo um encontro de ouvintes em Campinas. Isso foi em 2014, eu acho. Cara. Acho que foi isso, 2014. E aí eu falei, putz, eu preciso de hora complementar. Vocês podem me dar um certificado e tal? Ele falou, não, vem aí, a gente faz o certificado e te entrega e tal. E aí eu fui, conheci os caras e lá conheci um outro podcast lá dentro, né, no grupo, que é o Achando Graça.
E aí eles me convidaram para fazer parte do podcast deles. Falaram, tá, agora a gente tem esse novo braço aqui do podcast que vai falar sobre cultura pop. Toma aí para você. Você vai cuidar da pauta, você vai cuidar de convidados, você vai publicar o podcast, você vai fazer a arte, você vai fazer tudo. Toma aí. Te jogaram tudo. Não, claro. Eles foram me acompanhando, né? Falaram, é assim que a gente faz, Claro. aqui vai no WordPress, publica assim, a gente já tinha que publicar via FTP, não sei nem se alguém sabe o que é isso, você tinha que subir o arquivo Não MP3. sei o que é. Você tem que subir o arquivo MP3 para a raiz do site, via, tipo, programação lá do site e tal, e depois sincronizar com o feed para poder ser disponibilizado. Enfim, muito complexo. Eles me ensinaram, gravaram 1 ou 2 episódios assim comigo, falaram, é mais ou menos assim. Agora toca aí teu barco, vai fazendo o que você acha. E foi isso. Aí eu comecei a fazer o podcast a partir daí, né? Uhum. Cara, a maioria dos produtores de podcast, assim, começam assim, né? E se eu gravar essa conversa com Sim. meus amigos? Vai ser Exatamente. muito pica, vai ser muito foda. E quando tu vai escutar, vai editar, tu vê, putz, é uns papos nada a ver. Ou até eu sinto orgulho de alguns programas do Abrindo quando era com uma galera, mas, tipo assim, a maioria, eu tava num período, quando a gente começou, que eu tava meio inseguro comigo mesmo, o que eu ia Sei. falar, como é que eu sou fora do podcast, quem sou eu, né? Imagina dentro, né? Porque Sim. também tem essa história, tu assume uma persona aqui, né? Sim, claro. E com isso, tem papos legais, tem papos não tão legais, que a gente... Como o Abrindo era tão aberto, a gente entrava temas como timidez, como perder a timidez. Sei. Só que eu não sabia como perder a timidez, sabe? Então por que eu tô falando disso, tá ligado? Então a gente vai filtrando coisas que a gente não precisa falar, ou coisas que a gente vai assumindo que não sabe? Sim, sim. Então eu entro mais em lances de cultura pop, cinema, filme, vídeo, foto, porque é uma área que eu manjo mais, sabe? Que eu tenho mais segurança. Mas também eu queria contar também essa minha experiência para ti, que o podcast também tem um outro braço onde tu pode descobrir coisas novas, né? Sim. Por exemplo, o episódio do Pedro Iuá, é assim que se fala. Ele é o animador do Contrafilé, né? Se o pessoal não ouviu, escuta, já tá no ar aí. Cara, ele fala sobre stop motion. Eu não sei quase nada de stop motion, do processo. E foi lindo gravar, porque ele era apaixonado por aquilo. Ele contou com todos os detalhes, como ele fez a produção. Então, cara, o podcast é uma oportunidade de tu conhecer coisas novas, pessoas novas, né? Sim. Histórias novas, né? Uma frase que eu tenho utilizado bastante ultimamente é que o podcast é a desculpa perfeita para você bater papo com gente legal. Pra mim, é quase que o resumo do podcast, pra mim, é isso, né? É claro Perfeito. que eu sei, gente, existem diferentes formatos, pode ser um monólogo, pode fazer... Eu sei, mas especificamente falando desse tipo de podcast, ele é a desculpa perfeita pra você convidar gente legal pra bater um papo e tirar dúvida e trocar ideia, de fato, sobre o que você quer. Total. Já tive ideia de fazer monólogo, não abrindo, mas sozinho. Mas daí já tive ideias que quando eu trabalhei mais na minha cabeça, não. Sim. Ainda não, ou não, de jeito nenhum. Sei. Mas eu quero te perguntar, assim, o seguinte, pra gente te conhecer melhor, assim. Como é que tu faz consultoria, né? A gente teve que remarcar aqui algumas vezes porque tu tava fazendo consultoria, né? Sim. O que tu tá trabalhando hoje? O que tu tá fazendo hoje? Hoje eu tenho uma agência, e uma agência de conteúdo digital. Eu comecei, propriamente dito, como uma agência meio que focada em podcasts, e hoje a gente já abriu o leque para poder oferecer outros tipos de serviço. Porque no fim das contas eu percebi que, à medida em que eu ia melhorando a minha forma de fazer o podcast, de produzir pauta, de fazer conteúdo, de puxar assuntos, de conversar com as pessoas e até a parte técnica de equipamentos e tudo mais, eu via que outras pessoas tinham dúvidas, mas elas não necessariamente gostariam de fazer um podcast. Elas podem ter dúvidas em outras coisas. Sim. Que
por eu ter feito podcast, ou fazer podcast, me facilita. Então, eu entendo como funciona um mecanismo de busca do Google ou do próprio YouTube para eu ser recomendado ou para ser encontrado lá dentro. Aham. Então, eu vou entendendo um pouco sobre isso mais, porque, como você falou, à medida que você vai conversando com gente legal, você vai, né, percebendo nuances que você não saberia nem. Você não chegaria a conclusões dessas sozinho. Então, à Uhum. medida em que a gente vai conversando, a gente vai entendendo um pouco mais das outras pessoas e, por consequência, você vai conhecendo um pouco mais das próprias pessoas, os gostos delas, o que dá certo, o que, que não dá, o que, que funciona, o que, que não funciona. E no fim das contas, rede social e produção de conteúdo é muito menos sobre entender o algoritmo e muito mais sobre entender as pessoas. Porque Perfeito. entendendo a forma que as pessoas consomem determinadas coisas, você consegue produzir diretamente para ela sem que aquilo seja monótono ou seja chato para ela. Então, para um Uhum. podcast, a gente consegue ter um ritmo de fala um pouco mais cadenciado, que tá tudo bem, as pessoas estão lá para ouvir uma conversa longa sobre alguma coisa, ou um bate-papo longo. Uhum. Se eu estou produzindo um conteúdo que é pro YouTube, eu preciso ter um ritmo um pouco mais acelerado de fala para poder segurar aquela pessoa. E a minha edição ela vai ser mais dinâmica, vai ter coisas em tela, eu preciso estar chamando a atenção daquela pessoa constantemente. Se eu estou produzindo conteúdo na vertical, para TikTok ou Instagram, é um pouco mais rápido ainda e o conteúdo é muito mais conciso. Então eu preciso. Uhum. Eu consigo, de um podcast gigantesco, eu consigo quebrar ele em diferentes partes, em diferentes pedaços, para diferentes pessoas que estão consumindo aquele conteúdo em diferentes momentos do dia dela. Sim. Então, não necessariamente isso é entender o algoritmo, isso é entender as pessoas e como elas estão consumindo. Então, entendendo um pouco sobre isso, eu acabei abrindo um pouco mais o meu leque de oferecer serviços. Eu sou formado em design gráfico pela Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Eu larguei a Uhum. faculdade de História, eu fiz História na Federal Rural do Rio de Janeiro por 2 anos e meio. Larguei, fui fazer design gráfico, fiz o tecnólogo, me formei lá, e meu TCC foi sobre podcast. Eu Olha. fiz em Meu 2000, também. em Meu 2000. foi sobre abrindo. Eu sempre conto isso, porque eu acho interessante. Mas Que continua. legal. Não, então, o meu foi sobre que eu fiz, como eu fiz design, era para Uhum. propor um trabalho novo, assim. Não era Uhum. necessariamente um trabalho só acadêmico de escrita, assim. Eu tinha que propor um trabalho, além de Sim. fazer o projeto por escrito, né? Então, Uhum. eu fiz o projeto escrito, com uma busca incessante por entender um pouco da história do podcast e outras coisas, e ao mesmo tempo eu também produzi um pequeno podcast, um projeto de podcast para a agência que eu trabalhava no Rio de Janeiro. Eu montei, e aí o projeto, como é um projeto de design, era para montar a identidade visual, montar a identidade sonora, montar outras coisas para que aquilo fizesse sentido e tivesse de acordo com o que a própria agência tinha, né? Claro, foi tudo Uhum. fictício, mas foi aí que deu o pontapé inicial. E desde então eu comecei a trampar com isso, assim, a fazer. Uhum. Como eu comecei a fazer meu próprio podcast, as pessoas foram amigos, né? Foram pedindo, edita o meu aqui, edita o meu aqui, edita o outro. E eu fui entendendo um pouco mais, masterizando essa parte de, de edição. Uhum. E como eu sempre gostei muito de história, de contexto, né? De contextualizar as coisas. É, música, por ser guitarrista, meia boca, mas sou guitarrista. E também por audiovisual, né, por cinema e tudo mais, Uhum. eu, mesmo tendo feito design gráfico, eu me encontrei, digamos assim, no audiovisual por causa de um vídeo que eu vi do Gaveta, lá do Jovem Nerd. Que ele estava falando que ele se formou em publicidade, era web designer e quando ele descobriu, digamos assim, o audiovisual, né, ele entendeu que ele podia unir a parte visual com a parte musical. E eu entendi aquilo como, eu acho que eu também consigo fazer isso. Então, Uhum. foi meio assim, eu fui meio que descobrindo ao longo das coisas que eu ia fazendo aquilo que eu era bom. Fui masterizando o áudio, fazendo muito, muito conteúdo em áudio, de podcast, editando. Eu vim para São Paulo em 2017 a convite de um amigo
que eu conheci por causa de podcast também, mas eu Olha vim aí. trabalhar, não tem nada a ver por causa de podcast. Hum. Aquele podcast que eu falei anteriormente, o No Barquinho, ele Uhum. tinha esse encontro com os ouvintes, né? Em 2014 foi lá em Campinas, em 2015 foi em Jaú, aqui no interior de São Paulo. E lá eu conheci o Henrique e a Natália, né? É um casal. E aí, enfim, a gente. Foi um dia só. Uhum. Foram 2 dias, no final de semana. A gente ficou lá batendo papo e tudo mais. Isso foi em 2015. Aí corta pra 2017, ele me Uhum. mandando uma mensagem no Telegram, falando: então, cara, abriu uma vaga aqui, você não quer trabalhar aqui? Não. Ele trabalha numa indústria e abriu vaga para analista de marketing. E ele sabia que eu trabalhava com isso, e ele me chamou e eu vim para São Paulo por causa disso. Um ano depois eu saí da empresa, abri a minha própria e falei: tá, o que eu sei fazer de legal que não é só o design propriamente dito, ou só o vídeo, Uhum. é o podcast. E aí, nesse momento, eu comecei a oferecer podcast para outras pessoas, mas sempre com esse mas sempre com esse arcabouço de ter outras coisas ali paralelas e complementares, né? Então Um extra, assim, né? eu Uhum. sempre fui agregando bastante as coisas Sim. que eu sabia. E aí até afunilar para podcast, somente fazer podcast, e agora começar a abrir de novo para poder oferecer outros serviços que envolvem design, envolve audiovisual. Então a gente Uhum. faz desde produção até identidade visual, sites, enfim, todo o leque que uma Caramba. agência de publicidade vai fazendo, sempre voltado para conteúdo, né? Então a gente é uma agência que pensa primeiro o conteúdo e depois a gente vê a ramificação desse conteúdo nas diferentes redes sociais e diferentes lugares para entender o que aquele consumidor vai ter, é, o que vai ser melhor para ele consumir dentro daquela mídia específica. Nossa, Sim. falei demais. Não, mas perfeito, perfeito. Eu acho que tu conseguiu resumir aí numa síntese a história do teu trabalho, assim, né? Da tua carreira, Sim, falando melhor, né? Eu acho que, cara, na verdade, para pensar, foi uma decisão corajosa tua, tu se mudar para São Paulo, assim, né? sim. E realmente seguir o teu sonho, seguir tuas vontades E o e detalhe, agora. eu não tenho família Hum, aqui em São Paulo, assim. Eu vim meio pô, que loucura demais. pelo convite desse meu amigo que eu tinha visto uma vez na vida. E eu fiquei Aham. morando, eu e minha esposa, tava recém 1 ano de casado. Uhum. A gente ficou morando na casa dele 1 mês. 1 mês a gente ficou morando na casa do Caraca. Henrique e da Natália. Enfim, os filhos dele. Passado um tempo, já tava levando a menina no balé, já tava fazendo dever Sim. de casa com o filho. E, enfim, são nossos amigos até hoje. Amo muito eles. E, assim, mas foi louco. Eu concordo Foi, com você que foi. foi uma loucura total. Imagina pros filhos, né? Do nada, dois estranhos chegando em casa, indo morar. Não, doideira, assim. Quantos funcionários tem a agência hoje? Hoje é eu, a minha esposa e a gente tem alguns freelancers que ajudam a Uhum. gente. Não tem nenhum funcionário CLT propriamente dito. Eu e minha esposa como sócios, né? Eu Sim. fico com a parte de direção criativa, ela fica com a parte de direção mais administrativa, né? Gerente de projetos. E a gente vai alocando projetos com freelancers à medida em que vai chegando, né? Sim, sim. E tu tem vontade de aumentar a agência, de crescer a agência ou não? Esse estilo de trabalho tá legal? Como é que. Cara, é um sentimento que vai e volta, assim, sabe? Porque com o Uhum. crescimento, você tem, claro, muito mais amplitude de serviços e coisas que você pode oferecer e projetos que você pode pegar, mas ao mesmo tempo você tem também uma amplitude de problemas que vão aparecer no meio do caminho. E como eu Sim. sou formado em design, eu não tenho administração nenhuma, Foda. aprender enquanto está fazendo esse processo é um pouco trabalhoso. No momento atual, por exemplo, dessa gravação, a gente Uhum. está meio que estabelecendo parâmetros básicos de entregas de projetos. Então, Uhum. como que eu devo entregar um projeto, qual que é o mínimo esperado de qualidade, um manual mesmo, para quem Uhum. for chegar ou for pegar algum trabalho nosso, a gente ter um padrão estabelecido de qualidade e nem para ele ficar perdido, dessa pessoa contratada ficar perdida e fazer alguma coisa que não tem nada a ver, e nem Uhum. para a gente poder saber alinhar as expectativas e até as cobranças que a gente vai fazer. Então, assim, à medida que a gente vai crescendo, vão surgindo novos problemas para a gente poder Sim. resolver, e à medida que eles vão acontecendo, a gente vai resolvendo e tudo mais.
Então, no momento atual dessa gravação, a Uhum. gente tá nessa fase de organizar as coisas para poder crescer mais e estabelecer esses processos e é, tudo mais. Então, é um sentimento dúbio, porque às vezes eu quero só ficar na minha aqui e fazer minhas coisas e tá tudo certo. Em outros momentos, tem muito projeto legal por aí que eu gostaria de pegar, mas eu não consigo porque eu não tenho braço suficiente para poder fazer ele. Então, eu fico nesse limbo aí de vai ou não vai o tempo É. inteiro. Para abraçar o projeto de vez, né? Às vezes Sim, bate a insegurança, né? Eu te pergunto isso porque também tem um fator que, quando tu abre a agência, quando tu constrói um negócio, né? No teu caso, junto com a tua esposa, tu lida com alguns momentos com temas, com temáticas que realmente a gente não estuda na nossa sim. faculdade. Eu me formei em produção multimídia, né? Uhum, Que é amplo, muito amplo, né? Já estudei design, já estudei fotografia, bebê. sim, E com isso, a gente peca muito em investimento, em análises tipo analytics de conteúdo, a gente se perde, né? Então, cara, como é que tu estuda isso? Como é que é o teu processo para tu não se perder nos números, não se perder na parte administrativa, assim? Como é que tu faz? É, acho que talvez seja um problema meu. É que eu gosto Aham. muito do que eu faço. E por gostar muito do que eu faço, eu tô o tempo inteiro consumindo coisas que vão me auxiliar. Então eu tô o tempo Aham. inteiro eh, tentando ser um editor melhor, por exemplo. Tentando Uhum. ser um designer melhor, tentando ser, enfim, um profissional melhor dentro da minha Uhum. área. Para mim, eu acho que o mais difícil é conseguir equalizar justamente isso que você falou de eu entender que eu não posso ou não preciso estar mais tanto assim em atividades operacionais, que seria de fato botar a mão na massa para poder editar um projeto, para poder botar esse projeto no ar, mas e tá focado mais em coisas administrativas, que é conceitos, montar manuais de coisas, é saber dar feedback para pessoas, para não feri-las ou para não dar o feedback suficiente por achar que vão, enfim, poder equilibrar isso. E essa é a minha dificuldade, é que eu gosto muito do que eu faço, tanto Sim. que eu estudo o dia inteiro, incessantemente, sobre várias coisas relacionadas à minha área. O equilíbrio, eu nunca consegui encontrar esse Uhum. equilíbrio. E eu já entendi que eu vou ser assim. Eu só, Sim. eu só preciso entender o meu foco no momento. Então, se no momento alguma coisa me desperta atenção, eu vou me entregar para aquele sentimento, para aquela curiosidade que me levou até aquele ponto, até Uhum. eu me sentir satisfeito e ir para outra coisa. E aí, para me organizar com isso, eu crio subterfúgios, eu crio formas de me segurar. Uhum. Então eu sei o que eu preciso entregar durante a semana, nos dias específicos, eh, nos horários específicos. Eu tenho os blocos de horário que eu sei o que eu tenho que fazer. E eu tenho Uhum. minha agenda e, enfim, eu consigo, fazer essa organização a partir da minha agenda e, mais recentemente, eu tenho utilizado mais o Pomodoro junto com minhas atividades, para eu também Ah, já ouvi falar. metrificar Uhum. aquilo É que eu de tô fazendo. organização, né? É, Aham. exatamente. Meio minimalista e coisa nada. Tu pode, Isso, enfim. isso, é. Uhum. O Pomodoro é uma técnica de você, produzir por Ah, determinado não, tempo, desculpa. parar Sim, por Pomodoro determinado é de tempo. 30 a 30 minutos, isso? Que Isso, tu vai se fazendo. você pode fazer por mais Uhum. tempo, menos tempo, mas é isso. No fim das contas, é uma forma de organizar Sim, sim, e sim. entender meus Dá um processos e ritmo, tudo né? mais. É, Uhum. exatamente, exatamente. Então, a minha organização ela funciona dessa forma, a partir da minha agenda, a partir das coisas que eu sei que eu preciso entregar e o que eu tenho de tempo livre ou tempo hábil para poder fazer, para estudar, para melhorar dentro da minha rotina. Uhum. Sim, sim. Eu te pergunto isso porque a gente às vezes se perde tanto na parte criativa, no estudo da criação em si, do desenvolvimento, do Sim, processo, que é muito fácil tu realmente se perder e tu não
conseguir dar conta da parte que tu gosta. Então é interessante tu falar. Eu estudo pra caramba como me desenvolver, me tornar um profissional melhor, para eu poder continuar fazendo as coisas que eu gosto, né? Esse é o equilíbrio Sim, sim. que tu falou que não encontrou, e eu acho que eu diria que também não existe o Uhum, perfeito equilíbrio disso, sabe? Às vezes a gente sim. vai passar um pouco do ponto, às vezes não. Então é uma coisa que a gente vai se guiando através da nossa própria análise, né? Uhum, Então, cara, eu vou só trocar de assunto rapidão, que é o seguinte, cara. Eu, passando na perspectiva minha do meu projeto em si, eu senti a necessidade de passar em vídeo, tá? uhum. O meu programa. E na minha percepção deu bom, tá repercutindo melhor, está se tendo uma performance melhor. Uhum. O que tu acha sobre esse tema, cara? E vou além. Quando que tu sente que aquele podcast precisa ser em vídeo ou não? Como é que se mede isso? Certo. Cara, hoje, 2023, maio de 2023, eu Uhum. tenho um pensamento que é: não tem pra onde fugir. Quando surgiu o fenômeno do vídeo e as pessoas começaram a fazer o MesaCast e tudo mais, os podcasters mais antigos dobraram o nariz, assim, torceram o nariz. Aham. Ah, não, isso não é podcast de verdade, podcast é isso aqui, é só áudio, etc, etc, etc. Choraram, espernearam, aconteceu e aconteceu, mas é uma realidade. Então, Uhum. eu não, eu não tenho apego nenhum a esse tipo de formato, de ser só em áudio. Hoje em dia, pra mim, eu até tive uma conversa com um pseudo-debate com o Léo Lopes, lá da Radiofobia, sobre isso. Conheço. Que pra ele, o vídeo era dispensável. Você pode ter, mas se não tiver, tá tudo bem. E eu discordo dele. Porque pra mim, o vídeo hoje, ele praticamente se tornou essencial quando você tá pensando em criar conteúdo em podcast. Por quê? Porque ele é mais fácil de você colocar em outros formatos, em outras plataformas. Uhum. É mais fácil, até mesmo as pessoas pararem para prestar atenção no que você está colocando ali. Quando você tem um vídeo, é mais fácil das pessoas consumirem e entenderem, pararem ali, né, para consumir de fato aquilo que você colocou. O Uhum. áudio, ele vai conectar em momentos muito, mas muito específicos. E são esses momentos, e são esses tipos de podcast que eu falo que é só áudio. Quando você quer trazer uma imersão sonora para dentro do seu conteúdo. Se é um podcast onde tá só eu e você aqui batendo um papo e a gente tá Sim. conversando, trocando ideia, o vídeo para mim se torna essencial. Por ter essa flexibilidade de formatos. Eu posso colocar Uhum. um vídeo lá no Twitter, um vídeo no Instagram, no TikTok e no Shorts, no YouTube e o que quer que seja. Eu consigo ter essa flexibilidade de formatos. Quando eu tô em uma coisa mais imersiva, onde vou colocar aqui um Nerdcast de RPG ou o próprio Sim. Escriba Café, que é um podcast também muito antigo que tem essa pegada, quando tem o storytelling, né, da coisa, Sim. ele faz mais sentido, a imersão ela é necessária, aí sim, o áudio pra mim ele sobrepõe a necessidade de ter um vídeo. Então, podcasts narrativos e documentais, assim como Caso Evandro, A Mulher da Casa Abandonada, Além do Meme, que são podcasts que são praticamente documentários em áudio, ele tem uma forma diferente de consumo. E aí a gente volta para a parte de como o consumidor vai estar, como o ouvinte vai estar consumindo aquele conteúdo, né? Sim. Então, para esses podcasts, o áudio é primordial. Para podcast de bate-papo, o vídeo ele é essencial. Não tem. Você pode achar que o vídeo é um formato que você não consegue, que não sei o quê, e eu não tenho a câmera boa o suficiente, etc, 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 mas não tem para onde fugir. Não. Você pode continuar fazendo seu podcast só em áudio, não tem problema, mas saiba que você vai atingir muito menos gente do que você atingiria se você estivesse fazendo em vídeo. Do que tu poderia atingir, né? Exato, Porque exato. assim, porque a gente volta naquela história de como era antes, né? Tu precisava
ir lá no link RSS, não sei das Sim, quantas, baixar, blá, vai ficar salvo no teu celular, tá? E tudo, e até, eu acho que tu pode me falar melhor, né? Mas tu tem pouca noção de quantas pessoas baixaram ou quantas pessoas já ouviram até o final, né? Tu tinha pouca noção a única, dessa análise, né? a única Ah, métrica era download. Quantas pessoas download. baixaram? Uhum. Só. Só isso. Sim. É muito pouco, né? É. Muito pouco. Porque uma coisa que no YouTube, assim, eu analiso, cara, é que no YouTube tu consegue muito bem dosar pelas visualizações, né? Pelo like, etc. Mas pelo comentário, sabe? Sim. Que o Spotify tá acrescentando isso, né? Uhum. Agora, né? E agora tu pode até colocar enquete, né? Eu não sou tão agora, hoje, né? Não sou tão focado em Spotify, tá lá Sim, sim. o abrindo, mas não sou focado. Mas mesmo assim, o YouTube, tu tem muito mais tato de como tá indo, sabe? E Uhum. tu traz uma facilidade de acesso para as pessoas consumirem, sabe? Sim. Porque eu acho que ainda as pessoas, mesmo o Spotify deixando claro que tu pode consumir de graça, etc, etc, tem esse lance a gente tem que facilitar o acesso Uhum. para tu chegar lá, sabe? Como tu citou os exemplos, né? Quando é algo mais dramático, áudio, drama, quando tu precisa de uma imersão, tem que ser só em áudio, né? Mas mesmo assim, se tu parar pra pensar, tem muito menos alcance esses de áudio do que um podcast X de um cara hiper mega famoso no Sim. Podpah da vida, sabe? Uhum. Então, Uhum. mesmo momentos específicos, episódios específicos, programas específicos que bombam, assim, né? Casa Abandonada, eu acho que é o nome, ou Caso Evandro, Sim. não chega perto, não chega perto. Então é muito doido, assim. Eu tive um podcast de cinema que, cara, eu fiquei muito frustrado, assim, por conta disso. Eu vi que ele foi lançado no time errado, sabe? Uhum. E eu senti. E podcast de cinema, bate-papo de cinema, é um específico que, pra tu cair na mesmice, na mesma coisa que tá sendo feita, é É. fácil, assim. Sim. O único que se destaca pra mim hoje em dia é o PewCast, o que Uhum. conseguiu se destacar aí dos outros. Do Nerdcast da vida, MRG, né? Os clássicos. Porque de resto, cara, é muito difícil tu se diferenciar dos caras. Muito difícil. É, porque a gente tem um fator aí contando que é o fator tempo. É, Então, é muito mais fácil pra mim ouvir um Rapadura Cast que tá, sei lá, 15 anos de podcast aí no ar, sim. e ouvir o Jurandir e os convidados falando sobre o- um filme novo da Marvel que saiu, o que quer que seja, Sim. porque eu vou me identificar mais com ele, eu já o ouço como um amigo do Aham. que tá o João e o Gabriel aqui falando sobre o filme. Mas quem é o É. João, quem é o Gabriel? Você não entende, você não pegou ainda os trejeitos dele, você não pegou Não. as piadas, você não tá fazendo parte tanto assim do grupinho dele. E como a gente falou lá no início, tá mais difícil porque tem mais gente produzindo. Então, ainda que o podcast não compita diretamente um com o outro, indiretamente Sim. eles vão competir, porque o tempo é limitado. Então, você tem que fazer com que você se sobressaia para que a pessoa lembre de você. E isso você só consegue com o tempo. Sim. Então, você falou do PewCast e tal, os meninos estão há muito tempo também fazendo, né? Talvez Sim. não tanto quanto o Rapadura, mas estão há bastante tempo fazendo, No produzindo. YouTube É, e então, outra exatamente. pegada, nem é podcast, né? É vídeo editadinho, né? Sim, exatamente. Clássico, assim. Isso, exatamente. Então, e eles têm o nicho deles dentro dessa parada de cinema, né? Ele tem os vídeos de sagas, as coisas que eles fazem que são. Que diferenciam, né? Que diferenciam eles de outras pessoas que estão produzindo conteúdo dentro daquele mesmo lugar lá. Então, o fator tempo, pra mim, é essencial pra qualquer projeto, assim, meio que se Sim. provar. E hoje, a gente tá com a atenção muito mais dividida do que há 7, 8 anos atrás, que a gente não tinha tanta rede social para poder se distrair, nem tanta gente produzindo com mais facilidade com computador, com celular e tudo mais. Então você tinha mais possibilidade de cativar a atenção das pessoas ali, sendo um produtor de conteúdo. Hoje em dia,
é um pouco mais difícil e realmente para encontrar o seu espaço demora um tempinho, inclusive até você mesmo, você falou de se descobrir, até mesmo para você descobrir a sua forma de fazer, né, de produzir um tipo de conteúdo. Porque às vezes você assume uma persona, mas aquilo não é você de verdade. Né? Mas com o tempo você começa a se soltar e as pessoas acabam se identificando com você no fim das contas, né? E para isso precisa Sim. de tempo de novo. Não, total. É até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Mas tu acabou respondendo, que é uma coisa que me peguei pensando, né? Eu sou fã do PewCast, dos meninos, porque assim, tem uma coisa difícil que eu vejo que é muito difícil tu fazer, é tu ser lembrado em conversas com amigos, ou ser Sim. lembrado em momentos específicos. Tipo, sei lá, o Miguel lá gosta muito de Evil Dead, né? Ele Uhum. gosta muito. Então qualquer coisa que lança do Evil Dead, as pessoas vão lembrar. Ou qualquer Sim. tipo de piada que eles... Qualquer tipo, não, desculpa. Qualquer piada relacionada a eles, né? Relacionada a alguma piada interna que eles fizeram no programa, no podcast ou no canal deles, eles Uhum. serão lembrados assim. E, cara, eu acho tão difícil eu fazer isso aqui e é tão difícil esse lance que tu falou de se apresentar, sabe? De personalidade. Que principalmente eu vivendo na pele isso, né? Nos programas de cinema é muito difícil tu Sim. apresentar uma persona, apresentar a tua opinião, teus gostos num programa sobre um filme, sabe? Ou sobre Uhum. um tema, uma temática específica, sabe? Então, eu até ia te perguntar isso, mas tu acabou me respondendo. Como é que tu consegue se apresentar para as pessoas sem precisar falar, oi, eu sou o João, não sei o quê, através dos programas? Como é que faz isso? Mas tu falou que só com o tempo, né? É tempo e produção, né? Vamos pegar um Aham, exemplo mais recente, como o Flow Podcast lá. Então você tem o Igor e o Monark começando o projeto, sim, e com o tempo, por mais que. E aqui eles são completamente a exceção da regra, né? De que eles tentaram abrir demais o leque de convidados e de pessoas, é, o suficiente para ser gente, sei lá, oposta em programas quase na sequência, assim, né? Então você tem o sim, Boulos num programa e você tem o Bolsonaro na outra. sim. Então, mas ao mesmo tempo, eles conseguiram fazer o que eu acho que é o mais forte do podcast, que é o senso de comunidade. É o que você falou Com do certeza. Miguel lá. Ele gosta muito de Evil Dead. Então você vai lembrar, toda vez que você estiver assistindo Evil Dead, você vai lembrar do Miguel. Putz, lembrei do vídeo que o Miguel falou isso, isso e aquilo. Ou até mesmo. Enfim, você vai lembrar da pessoa, associar aquele gosto dela. É assim com Sim. amigos, né? Você lembra de uma parada, você lembra, putz, fulano gosta muito disso aqui também. Uhum. E os meninos, eles conseguiram fazer isso, né? O Igor e o Monark conseguiram começar esse projeto com gente tão diversa, mas por ter um volume de publicações muito grande, você começa a pegar os trejeitos dele e virar piada, de fato. É, As pessoas se identificarem com o jeito dele de fazer, com as perguntas, com os bordões que são criados na hora, com momentos engraçados, momentos tristes ou momentos reflexivos e tal. E isso, de fato, só acontece com o tempo, cara. Eu queria ter uma resposta fácil para isso, ou uma resposta é, simples para você resolver isso rápido, ou para resolver esse tipo de coisa rápido, mas infelizmente eu não descobri. Eu não sim, consegui encontrar uma resposta que não seja desenvolva a sua personalidade e produza conteúdo para que as pessoas possam ter tempo de passar tempo com você e se identificar ou não com o que você está produzindo. sim. É meio difícil falar isso porque parece que eu tô desestimulando as pessoas a fazerem, mas é bem por aí, sabe? Não tem muito não tem muita enrolação para falar esse tipo de coisa. E pelo contrário, ao meu ver, tu tá estimulando, porque, claro, a pessoa tem que estar curtindo a parada. Se ela quer fazer a parada só pra se ficar famosa, sim, daí é um lance que, me desculpe, com podcast não vai ser tão fácil assim. Hoje em dia tá mais difícil ainda. Exatamente, exatamente. Mas pra quem gosta da parada mesmo, pra quem curte,
é um lance, pra mim, estimulador, né, cara? Porque eu me pego nesses momentos de, putz, por que que eu tô produzindo? Por que que eu tô continuando? Sim. Mas não, eu vejo, eu também tenho esse processo de autoanálise, eu me analiso, eu vejo que eu tô evoluindo como comunicador e como Sim. entrevistador, né? E você só Então, percebe isso quando você tem um lastro pra trás e você olha lá o primeiro, o segundo episódio, você fala: "Caramba, sim, olha só como o quanto não é nem assim: 'Nossa, mas tá uma bosta isso aqui'". Mas você fala: "Caramba, olha só, eu evoluí no meu bastante, pô". caso no meu caso Pá, eu ouvi uns programas assim que eu tenho vergonha, mas tá lá ainda. Uns excluí, ninguém viu, segue É, bola. é. Segue pra frente aí. Mas é legal esse processo, assim, você registrar o Muito processo, massa. é legal. Você olha pra trás, você vê que o tanto de coisa que você já fez e tal, porque isso de fato, te torna uma pessoa melhor. Uma das Uhum, coisas que eu vi recentemente o Igor respondendo num podcast, que uhum. é ele respondeu a pergunta, o que fazer mais de 1000 episódios transformou em você, assim? Qual foi a diferença que fez na sua vida? Caramba. E aí ele falou: "Cara, foi entender que eu sei menos do que eu achava que eu sabia". Porque todo mundo tem um ponto de vista sobre determinada coisa, mas não é o seu mesmo ponto de vista e, ao mesmo tempo, pode até ser um ponto de vista parecido com o seu, mas ela chegou Sim. a essa conclusão por outro caminho que não foi o que você chegou. Uhum. Então, quanto mais você conversa com pessoas diferentes ou até não tão diferentes assim, mas que você tem de fato essa ideia, essa questão de trocar ideia com a pessoa, né? E de fato ser uma troca de ideias, você entende melhor como a pessoa chegou àquela conclusão. Então você para de pensar tanto assim: "Nossa, que absurdo que a pessoa chegou a pensar dessa forma". Você fala: "Não, calma aí". Uhum. Entendendo o contexto dela, faz sentido ela pensar dessa forma, pensar parecido com isso. Então, quanto mais a gente vai conversando e quanto mais a gente vai interagindo com outros, né, a gente vai melhorando até como ser humano mesmo. Porque você vai Com começando a certeza. entender mais pontos de vista, você vai conseguindo ter uma biblioteca de assuntos mais interessante para poder conversar com outras pessoas. Você vai recolhendo mais informações e, por consequência, conseguindo mais articular ideias com mais facilidade. No começo a gente fica meio travado, a gente não sabe muito bem como vai pra cá, vai pra lá, não era isso que eu queria É. perguntar, você não me entendeu. Mas depois de um tempo você entende que tipo de pergunta entra legal e a pessoa vai desenvolver aquilo lá bem. Então, esse Sim. processo de autoanálise e até a autoinvestigação, de fazer um podcast, de produzir um conteúdo, pra mim é enriquecedor nesse ponto, assim. Você se torna uma pessoa melhor pelo fato de você estar conversando com tanta gente que pensa levemente parecido com você, ou completamente diferente de você, ou que tem outro ponto de vista. Isso vai te ajudar muito mais, assim, muito mais. Não, total, né, cara? Eu acho que tu conhece a partir das histórias, a partir da bagagem de outras pessoas, tu vai criando suas próprias bagagens e suas Sim. próprias vivências, assim, né? Conversando com pessoa, trocando ideias, assim, e tu se desenvolvendo. Cara, no meu caso, assim, eu era bem travado em questão comunicativa, Uhum. eu não tinha uma boa articulação, até hoje eu não acho que eu tenho uma boa articulação em vários momentos, mas que até nisso eu comecei a aprender mais aqui, sabe? E eu gosto do lance que tu falou sobre troca de ideias, né? Que isso é parada que é difícil, sabe? Tu Sim. realmente trocar, eu te passar a minha ideia e tu passar a tua, só que de uma maneira interessante, porque às vezes eu penso, com a gente conversando aqui, que eu tenho medo também de uma certa forma de ser ideias parecidas, sabe? Que Uhum. cai muito na mesmice que tem os podcasts de cinema. Ah, tu gostou do. Gabriel, tu gostou do filme? Ah, eu também gostei do filme. Olha só como esse filme é bom. Tá Uhum. certo, pessoal. Acabou o programa. O programa é chato, né? O programa é. Putz, só dois caras que gostaram do filme, só comentando a Sim. mesma coisa, as mesmas coisas que acharam legais, sabe? Uhum. Então, eu tenho. Eu quero ter essa tendência de tentar trocar uma ideia mais. Eu não quero forçar uma opinião que eu não tenho também, né? Mas eu quero também tentar jogar uma ideia que talvez o convidado não chegue tanto
na mesma conclusão. E eu quero te perguntar uma coisa, né? Que tu citou o Flow, eu lembrei de algumas histórias aí, né? Hum, Envolvendo também a saída do Monark, né? sim. Que, cara, como é que tu mede a responsabilidade das tuas palavras num podcast? Como é que tu mede o filtro, né? Do que tu vai dizer ou não? E como é que tu mede também a partir do teu conhecimento sobre o assunto, sabe? Eu já fui mais objetivo e até mesmo direto em alguns pensamentos, né? Sim. Mas voltando um pouquinho no que eu estava falando, à medida que você vai conversando e tendo mais contato com outros pontos de vista sobre determinado assunto, você fica com um pouco mais de incertezas de. Eu fujo um pouco mais dos absolutos hoje em dia. Sim. Então, a minha responsabilidade, ela se dá, e acho que desde o início, assim, pode ser até pretensioso o que eu vou falar, mas eu sempre pensei em como eu posso estar agregando uma coisa legal, sabe? Uhum. Eu procuro não deixar aflorar um lado hater só por ser hater de alguma coisa ou falar absurdos só para impactar as pessoas. E se vai ser uma coisa que eu acho que vai, eu sou um cara meio panos quentes. Então, se eu acho que é uma Uhum. coisa que ela vai ser mal interpretada, eu faço questão de, o máximo que eu puder, dar recursos para quem está me ouvindo entender o porquê que eu estou chegando àquela conclusão, para que ela tente caminhar comigo até aquela conclusão e mesmo que ela discorde, ela fala: "Tá, eu discordo, mas eu entendi o que você está falando e eu sei por que que você chegou nesse ponto". Uhum. Então a minha responsabilidade, ela se dá nisso. E a outra é eu não vou colocar ao ar, ou não vou colocar no ar, conversas que são muito, muito, muito privadas, ou coisas que são muito sensíveis e polêmicas, e Perfeito. coisas que eu sei que vai ser só polêmica por polêmica. Eu não tenho a visão romantizada de que todo mundo tá de bem com a vida o suficiente para relevar besteiras que eu vou falar. Desde Uhum. sempre. Eu sempre Sim. pensei que alguma coisa que eu vou falar aqui vai me comprometer de alguma forma, e para isso eu preciso minimizar o máximo possível esse tipo de conclusão que a pessoa que tá me ouvindo faz isso, né? Muito Deixa eu te disso. perguntar, desculpa te Não, interromper, mas pode falar. tu chegou em algum momento pensar, putz, não deveria ter falado isso, sabe, no programa, e mesmo assim tá lá, ou tu cortou? Tu já se pegou nesse momento, assim? Então, é isso que eu ia falar. Eu tô Aham. tentando puxar de cabeça aqui. Não tenha nada que eu tenha falado que eu tenha me arrependido, assim, Uhum. amargamente. Tem coisas que você muda de opinião, e assim, convenhamos que todas as coisas que eu falei, que eu já fiz, assim, nunca Sim. foi, eh, nunca foi provocativo no sentido da coisa de querer, colocar opiniões polêmicas no ar. Como eu falei, eu sou um cara Uhum. meio panos quentes, então eu sou Sim. um pouco neutro em determinadas situações, e quando eu fosse utilizar de recurso de exagero cômico, eu fazia questão de enfatizar que era um exagero cômico, Uhum. ou que era uma. eh, ou que eu estava entre amigos e todo mundo sabia que estava se zoando e estava se entendendo, estava brincando um com o outro. Então, não tenha nada que tenha ido pro ar, pelo menos puxando de cabeça aqui rapidamente, que eu tenha me Uhum. arrependido assim amargamente, falar, putz, isso aqui eu não devia ter falado. Porque eu sempre Sim. tive esse autocontrole de, antes de eu gravar, eu já estava remoendo isso dentro de mim. Uhum. De Eu sempre parto do princípio de que a pessoa não tá entendendo exatamente o que eu tô falando. Então às vezes, eu caía mais nisso, mas eu acho que eu sou prolixo demais pra poder me Hum. justificar o suficiente do porquê que eu tô falando aquela coisa. Ou que tô falando aquilo. E Sim. o outro ponto é que eu nunca falei nada absurdo, como o Monark falou, Ah, não. pra. Mas é difícil também. De uma Chegar no mesmo forma. nível, eu diria. É, Enfim. então, eu não tenho essa visão utópica das pessoas aí fora que vão estar me ouvindo, elas vão estar entendendo que eu tô falando um absurdo, mas é só a nível de comparação ou qualquer coisa assim. Então, não, Sim. as pessoas sempre vão me interpretar rápido. As pessoas sempre vão me interpretar errado.
como eu posso minimizar isso? Eu sempre parto do Aham. princípio que ninguém tá me entendendo. E a partir daí eu construo as minhas ideias, correndo o risco de ser prolixo. Mas é um Sim. preço que se paga. Né? Eu diria que eu sou assim, cara. Eu sou meio espontâneo. E isso é um perigo às vezes, sabe? Porque às vezes eu Uhum, sou espontâneo e eu vou para uns caminhos meio. Putz, pra onde que eu tô indo, sabe? Mas eu sinto também, ao mesmo tempo, que eu me arrependo de umas coisas que eu falei, mas ao mesmo tempo não falei nenhum. Obviamente não falei nenhum crime, não falei sim, sim. nada do tipo, mas eu falei, putz, não deveria ter falado desse jeito, putz, não deveria ter colocado essas palavras, deu a entender isso. Nunca deu problema pra mim, Uhum, sabe? Até hoje. Mas eu acho que também tu falou sobre podcast com amigos. Vamos lá. Como é que tu mede a palavra do teu amigo do teu programa? Até perguntei isso pro Lucas, que faz parte do. Faz parte não, às vezes ele é convidado no WeCast, sim. uhum. Daí eu perguntei como é que eles filtram, assim, sabe? Quando é de novo, né? Aquele esquema de mesa de bar, né? Ah, não tem filtro, a conversa e tal. Sim. Porque às vezes vai pra um caminho mega, como é que eu diria? Inapropriado, Alinhado. talvez? Não. Tipo, panos quentes, não quer ofender ninguém, sabe? Você acha que fica Mas tipo. não é teu caso, no caso, teus panos quentes. É mais panos quentes, putz, eu quero deixar um programa bem. Aham. Sem polêmica nenhuma, Sei, sabe? sei, Meio sei. chato até. Uhum. Só que daí um outro lado, né? Que tipo assim, putz, como é que eu vou controlar essa galera de. A confiança, eu acho que eu diria assim. Sei. Quando tu faz um podcast em grupo, sabe? Que às vezes rola uns equívocos, sabe? Uhum. Como é que tu mede isso? Eu acho que, de novo, eu nunca passei por esse tipo de problema, porque os meus amigos Aham. também são levemente comedidos nesse ponto, assim. E talvez seja essa também uma das vantagens de fazer um podcast gravado, que na pós você pode cortar É. as coisas, né? Não que tenha acontecido alguma coisa do tipo. Mas, como os meus amigos têm mais ou menos o mesmo jeito de pensar, não o mesmo pensamento, mas o mesmo jeito de pensar sobre as coisas que eu tenho, a Uhum. gente nunca teve um problema assim de, putz, isso aqui eu vou ter que cortar completamente. Uhum. Não, não. Assim, eu tenho amigos que não têm medo de, entre aspas, ofender as pessoas, no sentido de falar uma ideia que às vezes eu não falaria daquela forma, assim, mais direta. Eu tentaria construir um contexto para chegar à conclusão. Esse meu Aham. amigo, ele é mais direto, então ele vai falar sobre alguma coisa mais diretamente, vai ser um soco na sua cara falando sobre aquele assunto. São Mas não. personas, né? De certa forma também. É o quê? São personas também, de certa Então, forma. exatamente. Né? Não chega ao ponto de ser algo completamente ofensivo ou criminoso ou o que quer que seja. Sim. Mas só uma opinião mais forte e mais direta sobre determinados assuntos, e isso pode chatear determinadas pessoas que estão ouvindo ou consumindo aquele conteúdo. Isso, para mim, não é exatamente um problema, mas Uhum. é, talvez possa ofender as pessoas que estão ouvindo naquele momento. Então, o controle dos amigos e das pessoas que participam, para mim, cai nesse ponto, assim, de eles meio que sabem até onde podem ir. Eu não tenho nenhum amigo Aham. libertário, por exemplo, que acha que dá para falar sobre absolutamente qualquer coisa e aquilo não vai ter consequência. Eu não tenho um amigo Isso é assim. bom. Os amigos são mais comedidos nesse sentido. Então, é meio assim. Com convidados que não é meus amigos, que não são meus amigos, eu também não costumo entrar em assuntos que são delicados ou polêmicos, ou que possa dar margem para. Lembrando sempre Sim. que eu fico pensando em mim, no quão errado a pessoa vai estar interpretando aquilo que eu tô falando. Sim. Então, eu já preparo as perguntas ou tento direcionar as respostas para alguma coisa meio que encaixadinha pro conteúdo em si específico, né? Sim. Dificilmente eu vou orientar um convidado ou vou entrar em um assunto que seja ultra mega delicado. E às vezes não é crime nem nada, mas é um assunto muito delicado, sei lá.
falar sobre depressão, sobre coisas que são muito profundas. Se, eu sei que aquilo é um incômodo para aquela pessoa que tá falando sobre aquilo, que eu tô querendo que ela fale sobre aquilo. E Sim. dois, se ela não tem recurso suficiente para poder explicar de uma forma que seja minimamente entendível, compreensível para quem está consumindo o produto final. Então, eu também tenho essa preocupação como um produtor de conteúdo de fato, né? Sim, 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 sim. Não, sem dúvida tu tem que se preocupar no que tu tá falando, porque vai atingir as pessoas, né, de uma maneira e outra. E eu até falei isso com o Thiago, o Kai, né, que Uhum, é uma questão, um videomaker, né, eu falei como se todo mundo conhecesse, mas é um videomaker, tá entrando em ascensão, assim, né, uhum, e ele falou esse lance, né, da responsabilidade que tu tem como tu é visto pelas outras pessoas, né? Então, sim. foge um pouco do tema do que tu vai falar, né? Mas também entra no tema, tipo, o que as tuas palavras representam para outra pessoa, né? Sim. E eu queria entrar num assunto contigo que como falou, faz consultoria, né? Uhum, E não existe formação podcast. O máximo que existe é formação rádio, né, da vida. sim. Como é que quando que tu sentiu e qual foi o parâmetro que tu mediu para falar, putz, eu posso dar uma consultoria para esse cara? Porque muitas vezes eu acho que as pessoas tem alguns profissionais que se atropelam e acham, posso dar consultoria e às vezes não tem conhecimento claro sobre aquilo ainda. Então, como é que tu mediu isso para começar? Claro Uhum, que foi tempos de trabalho, né? sim. Experiência que tu tem, assim, conhecimento que tu tem. Mas às vezes bate essa segurança, será que eu devo fazer? Como é que foi isso para ti? Cara, eu sinto essa insegurança hoje com cursos, por exemplo. Eu tinha Aham. cursos abertos, cursos online de podcast e tal. Fechei todos eles. Porque eu não tenho. Eu sou tão inseguro comigo mesmo em relação ao que eu produzo que eu gasto muito tempo me preparando tecnicamente para compensar a possível falta de que aquilo vai fazer para mim. Então, Uhum. mesmo eu sabendo sobre determinada coisa, eu vou até exaurir aquele assunto o máximo que eu puder para poder me sentir minimamente confortável de conversar ou de falar sobre aquilo com outras pessoas. Aham. Então, a consultoria surgiu em um momento em que eu sempre que eu estava meio passivo, no sentido de eu Aham. estava produzindo as minhas coisas, fazendo as minhas coisas, e as pessoas chegavam até mim e me pediam isso. E aí o formato, o que ia ser falado, o que é feito, isso eu fui aprendendo enquanto eu fazia, porque Uhum. a consultoria ela serve para dar um direcionamento claro sobre 2 aspectos no máximo sobre a dúvida de uma pessoa. É diferente de uma mentoria, por exemplo, em que eu acompanharia aquela pessoa por mais tempo e a gente conseguiria, destrinchar diversos assuntos, que são referentes ao podcast ou produção de conteúdo online. Aham. A consultoria, ela vem disso, assim, de pessoas que estavam em dúvida em um ponto específico, seja técnico, que equipamento eu compro, que câmera, microfone, como é que eu monto uma sala, onde é que eu ligo. Uhum. A parte mais teórica de não sei fazer um roteiro, não sei como é que grava, não sei, como é que eu vou fazer, se eu vou fazer sozinho, se eu vou chamar uns amigos, como é que eu vou organizar isso. E a parte até de monetizar, de grana, assim. Tá, beleza, eu tenho um É. projeto. Como é que entra dinheiro nesse projeto para eu fazer ele minimamente se sustentar? Não é nem eu viver disso na minha vida, mas para que eu possa fazer com que ele se sustente. E aí vieram diversas pessoas. Então eu já dei consultoria para um podcast que já estava há muito tempo aí, mas ele queria Uhum. aumentar o seu número de seguidores, o número de pessoas. Então eu vou me Sim. debruçar em estudos de como funciona o mecanismo de busca do Spotify Aham. ou o mecanismo de busca do YouTube e Uhum. tentar entender ou
perceber como as pessoas consomem ou como os assuntos são sugeridos ou como a gente pode fazer com que isso funcione. Então, isso vai desde escolher um tema melhor, um título melhor para o podcast, para o episódio do podcast, até mudar a imagem, a capa, até trocar a descrição, até chamar convidados, até divulgá-lo melhor nas redes sociais. E tive também a consultoria eu tenho um podcast, ele já cresceu, e tem gente me pedindo para patrocinar, marcas querendo patrocinar meu podcast, mas eu não sei Uhum. como é que eu cobro. E aí eu me debruço de novo, vou entender como é que o mercado cobra, vou comprar curso, vou comprar formação, vou perguntar para quem eu sei, Aham. como que é esse cálculo de fazer um anúncio dentro do meu podcast. Como é que eu calculo isso, afinal de contas? Então, montar uma planilha, bota todos os gastos, entende o que funciona e entrega esse conteúdo. O outro sei lá, pessoas que estão começando agora, mas estão meio perdidas no que elas podem fazer. E aí a gente também se debruça no público, entende isso. As Sim. inseguranças, elas surgem o tempo inteiro, mas eu procuro sempre ensinar, ou sempre mostrar, ou sempre indicar aquilo que eu sei que por eu já ter feito e executado, ou porque eu sei que profissionais da área fizeram por tempo suficiente para ser testado pelo tempo para que aquilo se mostre eh, de uma forma que funcione. Aham. Então, eu estou o tempo inteiro me cercando de materiais técnicos para me certificar de que eu estou fazendo corretamente, que eu estou dando double check naquilo que eu estou fazendo o tempo inteiro. Então, como eu sempre parto do princípio de que eu estou errado, eu sempre revisito. Eu revisito o tempo inteiro as coisas que eu estou estudando, as coisas que eu estou vendo. Tá certo mesmo? Será que tá certo? Será que tá certo? Será que tá certo? Vou voltar, volta para cá, pega um outro curso, pergunta para um outro profissional, vê no mercado dos Estados Unidos o que está acontecendo. Tem alguma coisa lá que a gente pode trazer para cá ou não? E eu tô sempre revisitando as minhas coisas para poder me tornar um profissional melhor. E a consultoria surgiu disso, de Uhum. que eu colocava para fora aquilo que eu estava estudando e as pessoas vinham até mim me perguntar sobre isso. Hoje em dia a consultoria ela é um pouco mais profissional, no sentido de que eu quero tornar o meu podcast como uma ferramenta profissional de Uhum. posicionamento ou de negócio, de fato. Quero que meu negócio cresça a partir do meu podcast. E Sim. aí eu vou para isso. Hoje em dia eu acabo não atendendo mais tanta gente que está começando um podcast, um projeto de podcast, Entendi. porque poucos deles, pelo que eu percebi nesse tempo todo, têm a persistência de querer continuar fazendo o projeto funcionar e até mesmo tem grana para poder botar no projeto ou até mesmo pagar uma consultoria, né, para poder fazer o projeto rodar de uma forma que seja saudável ou salutar para ele. Sim. E se eu tivesse tanta gente fazendo consultoria comigo, tivesse começando um podcast, mas que depois de um tempo ela desistia, isso para mim seria uma certificação de que a minha consultoria não deu certo. De que eu não estou fazendo corretamente Não tá estimulando a ou pessoa. É. que não estou estimulando o suficiente a pessoa. Uhum. Então eu prefiro até cobrar mais caro para fazer esse tipo de serviço, para que tanto eu quanto a pessoa que está pagando tenha o compromisso de fazer o projeto rodar de fato, porque eu estou botando a grana aqui, Sim. eu tô me colocando em jogo para poder fazer Ver esse o negócio resultado, funcionar. né? Uhum. Exatamente. Para a gente caminhar junto para um resultado. Então, Uhum. é mais ou menos assim. A minha insegurança o tempo inteiro me deixa ser um profissional melhor, ser um podcaster melhor, ser um produtor de Uhum. conteúdo melhor. Ah, só te ajuda, né, cara? Me surgiu uma pergunta aqui. Teve algum caso, assim, que tu olhou pro projeto, tu olhou pra ideia, pro plano da pessoa, do cliente e pensou assim, putz, o teu negócio não é podcast, é outra parada? Ou não? Tudo pode ser podcast. Cara, já teve. E hoje Uhum. talvez seja o máximo de. Até mesmo antes de dar consultoria, eu faço um pré.
tem os pré-requisitos, né? Aham, Para poder fazer. Uma pré-conversa, digamos assim. entendi. Então, tem projetos que eu vi que a pessoa queria fazer um podcast, mas não era exatamente um podcast que ela queria. Ela queria produzir online. Ela Uhum. não tinha a, a- a- eu vou botar vocação por uma falta de palavra melhor, mas ela não tem a vontade, talvez. Ela não tinha Uhum. vontade o suficiente para fazer um projeto de podcast, porque ela viu o Flow, viu o Podpah, falou: Aham. "Ah, isso aí eu sei fazer". Só que não sabe. Então talvez ela precise ser treinada em outra forma. Ou talvez para o tipo de resultado que ela quer é outra coisa. Pra você ter uma Uhum. ideia, recentemente, deve ter umas 2 semanas, uma pessoa me pediu uma consultoria e tal, e eu fiz essa pré-entrevista com ela. Ela falou: "Não, quero ter um canal no YouTube e um podcast, tipo o seu cliente e tal. Assim, assim, assado, tô começando, não sei o quê, quero pegar isso aqui e tal". Tá bem até orientadinho em relação ao que ele queria de fato fazer. Uhum. Mas aí ele chegou: "Ah, só que eu não tenho dinheiro nem tempo suficiente para poder investir nesse projeto e tal agora". Eu falei: "Olha, tudo bem, não tem problema, mas eu não consigo te atender porque eu tenho uma empresa e, enfim, tem coisas para serem pagas. Eu não tenho tempo para poder pegar um tipo de projeto como o seu e não ter, um certo lucro para isso. Aham. Mas, para te orientar, esse tipo de projeto que você quer, eu acho que seria muito melhor se você produzisse para o TikTok, porque você conseguiria aumentar o seu número de seguidores rapidamente, que era isso que ele queria, aumentar Aham. o número de seguidores de pessoas acompanhando o trabalho dele. Você vai conseguir fazer isso com o seu celular, produzindo Sim. pelo seu celular, então vai ser muito melhor para você, que não tem tanta experiência de produzir conteúdo online, começar com o TikTok. E pode começar com vídeos de 1 minuto. Começa com vídeos de 1 minuto, porque você vai achar que é fácil, mas não é fácil. Não. Depois de um tempo, você aumenta o tempo desse vídeo, bota de 3 a 5 minutos para você fazer e testar um pouco mais esses seus roteiros, se ele vai estar funcionando. Depois disso, quando você estiver se sentindo confortável, aí sim eu recomendaria você criar um canal no YouTube e fazer uns vídeos de até de 8 minutos ali, mais ou menos. Uhum. Depois você pode aumentar isso para um podcast em que você vai ter mais recurso, mais tempo e mais traquejo, manejo para poder conversar com alguém sobre esse assunto. Aham. Então eu orientei ele a não fazer um podcast inicialmente. E é o que eu oriento, e é o que eu oriento muita gente que está começando a querer produzir conteúdo a não começar com podcast. A não ser que você tenha 100% de certeza que é isso que você quer, a Uhum. não ser que você tenha 100% de certeza que você sabe que vai dar mais trabalho para fazer, porque é um pouco assim, é satisfatório pra caramba, eu sou apaixonado por podcast, adoro produzir, eu adoro falar, adoro consumir, mas eu sei o trabalho que dá, e por isso que eu falo, vai com calma, começa aos pouquinhos, que à medida em que a carruagem for andando, você vai fazer esse projeto funcionar de uma forma muito melhor do que se você tivesse começado avançado lá no podcast e desistido porque, enfim, você produz, você sabe que é difícil pra caramba fazer o negócio rodar meio que sozinho, né? E Bastante. no início a gente vai fazendo sozinho mesmo e é cansativo, cansativo pra caramba. Bastante. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto tu falava, principalmente nessa reta final aí da tua fala, né? É que na história que tu contou, né? Da pessoa que queria fazer e porque achava fácil, né? Fazer, me via fazer. É muito diferente tu tá na posição realmente do fazer do que o consumidor. Eu tô escutando aqui o Podpah, um papo bem leve, de 2 horas e pouco, bem legal, não sei o quê. Uhum, Só que é muito diferente tu tá ali nesse bate-papo de parece ser muito fácil o que sim. o exemplo que eu tô usando, o Igão e o Mítico fazem, mas Uhum, quando tu se coloca na pele do negócio, tu vê, puta, é maçante. é. Putz, tu vai ficar horas e horas. Talvez tu não vá com a cara com o convidado. Talvez Sim.
tu não esteja gostando do programa. E tu tem que lidar com isso na hora. Tem coisas que sabe? você não leva em consideração, que tanto o Flow quando começou, quanto o Podpah quando começou, os caras já tinham 10 anos de conteúdo praticamente já produzidos na internet. Sim. Então, os caras já tinham produção. Eles já sabiam o ritmo de fala, já sabiam conversar, já sabiam... É claro que eu sei que tem gente que produz conteúdo há muito tempo e não consegue render conversa, mas os caras sabem o que funcionaria no YouTube, como é que eles bateriam papo, como é que eles testariam o formato, como é que eles fariam... Exato. Eles sabem fazer o negócio funcionar porque eles já estavam produzindo 5, 7, 10 anos antes de começar a fazer o podcast deles. Então, ninguém começa do mesmo lugar que o Flow e o Podpah começaram. É muito difícil você começar. Nós, meros mortais que começam porque tá empolgado com o projeto, é muito difícil você de primeira acertar o negócio. Teve uma ajuda do Flow, né? Exato, Pra impulsionar. Também tem isso, né? Tem um apadrinhamento aí do negócio. Então, assim... E assim, pegando esse teu exemplo, teve outros podcasts que foram apadrinhados por podcasts gigantes e também não fluíram, não deram tão certo assim. Sim. Não é garantia que as coisas vão dar certo se você tentar dessa forma. Então, mínimo produto viável, mínimo podcast viável, MPV, mínimo podcast viável. Crie seu MPV. Qual que é o primeiro projeto que você pode fazer assim que seja o mais fácil? Quanto menos problema você tiver para produzir, melhor vai ser. E é por isso que TikTok hoje talvez seja uma forma mais fácil de você entrar aí nessa produção de conteúdo, porque com o celular, o seu J5 da Samsung aí, você consegue fazer uma coisa que seja minimamente legal para as redes. Pô, não fala mal do J5, já tive um J5. É bem bom o celular, tá? Pelo amor de Deus. Já usei pra fazer podcast, inclusive. Eu uso o celular até hoje, um mais novo, e eu usei o J5, ó, no começo. Mas é isso aí, cara. Tipo, com o equipamento que tu tem. E é muito, muito doido essa história do TikTok mesmo, né? Porque ele te facilita para produzir o conteúdo, né? Eu acho que é a plataforma que mais te facilita em questões mais de layout, de mecânica, assim, de como funciona a plataforma, né? Porque o YouTube é difícil, tu tem que ter no mínimo um editor de vídeo. Tem que ter no mínimo, sabe? Tem que também dominar, como é que é? Edição de imagem, né? Thumb, né? Esse deu o exemplo do YouTube. Geralmente, esse talvez seja a maior dificuldade das pessoas, assim. É de fato a edição. Assim. Todo mundo, sei lá, 90% das pessoas que eu encontro que começam a produzir conteúdo, pro YouTube principalmente, falam, nossa, eu gosto de gravar, gosto de fazer, não sei o quê, mas na hora de editar eu não gosto, demora pra caramba e tal. E acho que a minha vantagem é eu gostar desde sempre de editar e de criar na edição. Também. Então, boa parte das pessoas vão travar nessa hora de editar, assim, porque, já tem pouco tempo, isso aqui é meu hobby, eu vou ter que aprender a mexer num programa novo aqui, eu não sei fazer, qual que é o melhor programa, como é que eu faço e tal, aí tem o tempo da curva de aprendizado, assim, se você é novinho, se você é novo, você consegue ter tempo de poder investir ali para poder fazer o conteúdo, né? Editar e tudo mais. Mas, cara, quando você é mais velho, você tem mais responsabilidade, é mais difícil você conseguir. E ferramentas como os vídeos verticais do TikTok, do Shorts, do Reels mesmo, do Instagram, te facilitam nessa produção. Às vezes você quer fazer uma sketch engraçada. Você não precisa botar a iluminação, a câmera, não sei o que e tal, Calma, você pode fazer com o seu celular gravando. Você bota o celular pra gravar, gravou o outro, bota a legenda lá automática no CapCut e pronto. Você já tem um conteúdo, você já deu o pontapé inicial. E a partir daí você vai melhorando aos pouquinhos aquilo que você tá fazendo. Até uma coisa que eu falei com o Thiago Kai também, né? O pessoal desvaloriza as dancinhas do TikTok, sabe? É muito difícil daqui. Cara, é muito difícil tu fazer dancinha no TikTok, meu. Sim. É muito difícil, cara. Então, tipo assim... as pessoas às vezes, não são todas, né? Não vou generalizar, mas tem partes das pessoas que acham que é muito fácil chegar naquele resultado, mas quando realmente tá no papel do criador, vê que não é, sabe?
Sim. E no Abrindo eu tive essa reflexão e eu não comecei com o Abrindo, né? Eu tive um outro canal, bati muito a cara fazendo outro canal, mas que me trouxe muito aprendizado para hoje, sabe? Sim. Então faz muito sentido o que tu fala, sério mesmo. Que bom. Então, cara, é isso, mano. Eu te perguntei tudo que me veio na cabeça e que eu acho que deu para encerrar bem o papo com esse estímulo também ao mesmo tempo, sabe? Que a pessoa pode criar. Parece um desestímulo, na verdade, né? Falando, não cria podcast, mas não. Antes do podcast, cria algo simples, esteja no papel do criador primeiro, antes de Sim. qualquer coisa, né? Eu acho que foi uma mensagem muito bacana e eu Que bom. fico feliz que a gente teve essa conversa aqui, sabe? Ah, que bom, cara. A minha mensagem é: aposte na sua insegurança. Então, se você é inseguro, Perfeito. vai se preparar, cara. Se prepara o máximo que você puder, vai fazendo. E se prepara e vai fazendo, se prepara e vai fazendo, se prepara e vai fazendo. Porque pelo menos o que eu faço aqui vai ser meio completamente contraproducente a todo mundo que tá falando aí, mas aposte na sua insegurança. Porque ela vai te guiar a se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor. Não deixe que ela te Perfeito. trave, que você nunca vai ser bom o suficiente, mas sempre fique com a pulguinha atrás da orelha de beleza, esse aqui já foi, mas como que o próximo pode ser melhor? O que eu posso fazer melhor no próximo? Se autoavalie, faça esse exercício diário de como que você pode ser 1% melhor todos os dias, ou no próximo conteúdo que você está produzindo, na próxima coisa que você está fazendo. Isso tudo te ajuda muito a entender como que funciona o seu ritmo, você vai se conhecer melhor. À medida que você vai fazendo, você se conhece melhor. Sabe seu limite, sabe para onde você vai, sabe o que funciona, o que não funciona para você e não para o algoritmo. Mas aposte na sua insegurança, porque ela vai te guiar para ser uma pessoa, um criador melhor, um profissional melhor, e à medida que você vai se preparando e vai executando no próximo trabalho uma coisa melhor. Pô, que doideira. Eu ouvindo isso, me deu um flashback que realmente isso aconteceu comigo, essa evolução, esse autoconhecimento. Muito doido, cara. Então, quero de novo agradecer pela tua presença, pelo papo que rendeu muito e que realmente foi literalmente uma aula de podcast aqui, de 1h30, 1h e pouco aí, né? Então, muito obrigado por ter aceitado o convite e de isso ter acontecido. Mano, obrigado Fico pelo grato. convite. Eu fico muito honrado, assim, por você ter convidado e tal. Eu gosto muito de falar dessas coisas. E sempre que eu tenho oportunidade, podem me convidar aqui, a gente dá um jeito. Pode ser que eu remarque algumas vezes. Talvez aconteça isso. Será que aconteceu isso aqui? Não sabemos. Na verdade, sabemos, né? Mas obrigado. Eu desejo muito sucesso ao projeto. Obrigado, cara. Pelo que eu acompanhei, eu tenho certeza que tem muita coisa, muita água para rolar, tem muita coisa para acontecer, tem um recorte bacana de coisas para serem feitas. Você está fazendo uma coisa muito legal. Então, eu fico muito honrado em fazer parte dos convidados, de tanta gente legal que já passou por aqui, tanta gente legal que vai passar por aqui. Então, de novo, obrigado. Sempre que quiserem uma parte 2 ou um convidado desmarcar em cima da hora, se eu tiver disponível, pode chamar que a gente bate um papo aí. Pô, fico grato pelas tuas palavras aí, cara. E eu desejo mesmo, cara, sucesso pra ti, que tu continue dando consultoria, continue crescendo e etc, tá bom? Valeu. Então, valeu, cara. E muito obrigado para você que ouviu até aqui, assistiu, não sei. Eu te convido para se inscrever no canal, curtir o conteúdo, compartilhar para outras pessoas que podem ter interesse no assunto. No caso foi podcast aqui, mas eu falo sobre criatividade, no geral, aqui no Abrindo Cabeças Podcast. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!